Hoje, dia 6 de dezembro, é o último dia do Alpha 3 de Rivendell. Rivendell, para quem não sabe, é um jogo que promete ser uma versão melhorada do Tibia, recheado de lore, com um extenso sistema de crafting, um mapa gigantesco para explorar, além de um complexo sistema de classes, onde você pode misturar elas para criar combinações únicas de skills para o seu personagem. Todo esse conteúdo, claro, não vai ser implementado da noite para o dia, e a cada etapa do Alpha, mais e mais coisas vão sendo implementadas ao jogo. A versão Alpha de Rivendell ainda vai ter pelo menos mais 2 etapas antes de entrar oficialmente para o Beta. E para jogar você tem 2 opções: comprar algum dos pacotes pelo link aqui da descrição e ajudar no financiamento do jogo, ou você pode ficar até o final do vídeo e participar de uma mini competição aqui do canal. O CM News me deu algumas keys que eu vou distribuir para a galera aqui da comunidade que me acompanha sempre. Então fiquem ligados até o final do vídeo que eu vou explicar mais sobre como vocês podem fazer para conseguir essas keys. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a lore de Rivendell. Na minha primeira gameplay de Rivendell, eu comentei que uma das coisas que me deixa mais animado para jogar qualquer jogo de RPG é a lore. Mas no caso de Rivendell, que tinha sido acabado de lançar no Alpha 1, tínhamos pouca coisa em game voltada para a lore. A preocupação dos desenvolvedores para o lançamento do jogo, obviamente, era garantir a estabilidade do servidor. E eu sinceramente achava que a lore seria algo que eles só iriam começar a trabalhar a partir da fase beta. Mas para minha surpresa, já na terceira versão do Alpha, o jogo apresentou muita coisa interessante que me instigou a investigar pistas e pesquisar mais sobre a história do jogo. Começando por um local que eu já tinha visitado antes, mas que agora está totalmente mudado. Se lembram que no meu primeiro vídeo eu comentei sobre a Vila dos Ratos e que tinha achado todo esse lugar super intrigante? Pois bem, agora foram introduzidos oficialmente os moradores do lugar. Os moradores da favela, em sua maioria, levam uma vida difícil, sobrevivendo a uma constante invasão de ratos. E pior ainda, temendo saques de bandidos que se aproveitam da situação caótica do lugar. As favelas são um local totalmente sem lei, que aparentemente foi esquecida pela Ravengard, a guarda real de Ravencrest. A grande maioria dos NPCs, por enquanto, não tem interações únicas, e dão para você, através de diálogos automáticos, informações importantes sobre as favelas. Dizem que a agricultura da região se tornou muito difícil, porque é bem difícil plantar num lugar infestado de ratos que comem absolutamente qualquer coisa que ousa brotar daquele triste solo. Os moradores dizem também que os bandidos são outra grande preocupação, e dizem ainda que você não é bem-vindo naquele lugar. Roger, um NPC que se esconde no segundo andar de uma das casinhas da vila, diz para você que os guardas da cidade poderiam estar muito bem ajudando os moradores da vila, mas eles simplesmente não o fazem. A bela Clarice Nodder te xinga quando você entra na casa dela, e diz para você fechar a porta rápido, antes que os ratos entrem. Ela pergunta se você é da Ravengard, e quando você responde que não, mas que vai ajudar eles a combater a infestação, ela diz que o seu esforço vai ser inútil. Ela diz ainda que a infestação de ratos não vai parar até que alguém investigue e solucione a causa de todo esse problema. Uma das únicas moradoras que parece estar tirando algum proveito de toda essa situação é a Marcella. Marcella é uma senhorinha que vive na parte oeste da vila, e diz que os ratos são uma excelente fonte de comida, e que agora só passa fome quem quer. Ela até te oferece um pedaço de carne assada de rato, que você pode ou não aceitar. Ela explica que os ratos não são a preocupação principal dela, mas sim os bandidos, que com frequência aproveitam o caos das favelas para saquear as casas dos moradores. Intrigado com toda essa situação dos ratos e do abandono da guarda real com os moradores da vila, eu decidi me aventurar na parte rica da cidade para cobrar alguma explicação das autoridades locais. Ravencrest é uma cidade localizada no sul das favelas, e até o Alpha passado o seu acesso não estava disponível. É uma cidade absolutamente linda, e é muito diferente das favelas que a gente estava até agora. Aqui podemos encontrar o Templo de Rivendell, que é para onde você vai quando morre. Também podemos encontrar aqui uma grande taverna onde aventureiros podem se reunir para tomar uma cerveja depois de um longo dia de caça. Mas meu objetivo aqui na cidade é encontrar respostas, e para isso eu subi em uma das torres de observação do Muro Norte. Ali podemos encontrar Edgar. Edgar é um dos guardas da cidade, e durante dias e noites fica de vigia naquela torre, olhando a triste situação dos moradores da favela. Quando você pergunta por que a guarda real não faz nada para ajudar a restabelecer a ordem nas favelas e lutar contra os bandidos e os ratos, Edgar fala que todos os guardas têm ordens expressas para permanecer dentro das muralhas, e lidar apenas com assuntos internos de Ravencrest, como imigrantes e pequenos delitos locais. Fui então atrás do líder da guarda real,
o comandante Craig. Craig é um homem bastante arrogante e diz que não tem tempo para ficar jogando conversa fora, e que não era nem para você estar ali, na prisão da cidade. Você tem a opção de perguntar mais sobre a prisão da cidade para ele, e sobre os prisioneiros que a Guarda Real mantém sob custódia atualmente. Craig diz para você que a Raven Guard acabou de fazer a prisão do príncipe do castelo de Greypike. O castelo de Greypike é o coração das Deadlands, o lugar mais perigoso e mortal de toda a Rivendell, cheia de mortos-vivos, vampiros e as criaturas mais aterradoras do continente. Espantado com a situação, eu perguntei se aquilo era sério mesmo, e se ele tinha prendido de fato o regente de Greypike. Ele então me dá uma risada debochada e me pergunta se eu sou idiota. Ele diz que é claro que não prenderam ele, e mesmo que tivessem prendido, não contariam para um estranho. Ele encerra o diálogo nos mandando embora, dizendo que se não quisermos passar uma noite na prisão, é melhor a gente dar no pé. Revoltado, eu fui cobrar explicações para o vigente máximo de Ravencrest. O rei se encontra junto com a sacerdotisa maior junto a um túmulo-monumento aos antigos regentes de Rivendell. O rei mesmo, infelizmente, não oferece nenhum diálogo ainda para o nosso personagem, e nenhum dos dois NPCs fala alguma coisa sobre a questão das favelas. Mas a sumo sacerdote, a Aetius, recebe o nosso personagem de braços abertos e conta várias coisas interessantes sobre a lore do jogo. Ela nos diz que aquele monumento foi erguido em memória da Santa Ananda, a esposa do primeiro rei de Ravencrest, Lúthien. Ela nos conta sobre a história dos dois. Ananda era uma poderosa sacerdotisa, e Lúthien era um bravo guerreiro. Os dois moravam com seu povo em um antigo continente que começou a colapsar no final da Segunda Era. Antes do continente inteiro afundar no oceano, após uma sucessão de terremotos, o casal auxiliou a uma retirada em massa por imensos barcos e partiram sem rumo no mar sem fim, na esperança de encontrar terras onde eles poderiam atracar e recomeçar uma nova vida. A Aetius conta então que todos os dias Lúthien soltava um corvo no barco deles em direção aos céus. O corvo ficava voando e toda vez que retornava ao barco, confirmava que não havia achado terra firme para pousar. Mas um dia, meses após a partida, a tripulação viu que o corvo de Lúthien simplesmente não voltou. A esperança começou a crescer dentro dos famintos navegadores, e depois de algumas horas seguindo os rastros do corvo de Lúthien, eles finalmente chegaram nas Terras Prometidas. Terras que eles nem sabiam se iam encontrar ou não quando saíram em alto mar. Lúthien, o líder de todos os sobreviventes e dono do corvo, batizou aquelas terras de Rivendell, em homenagem ao corvo que descobriu as terras e que salvou todo o povo de Lúthien e de Ananda da extinção. Ananda ajudou imensamente os feridos ao longo dos anos com seus poderes de cura, e depois de sua morte foi concedido a ela o título de santa. A fundação de Rivendell iniciou a Terceira Era, que permanece até hoje no jogo. Intrigado com toda essa história, eu deixei as favelas um pouco de lado e fui explorar mais a cidade. Outro lugar interessante é a biblioteca da cidade. Ela é absolutamente gigantesca e magnífica. Mas apesar disso, ela ainda não dispõe de livros. Provavelmente pelo fato do jogo estar em alpha ainda. Mas escondida entre as estantes, podemos ver uma tímida figura lendo alguns livros. A menina se chama Elávira e fala que passa seus dias lendo livros na biblioteca. Ela diz que o bibliotecário costumava olhar torto para ela, mas que depois que ele viu que ela passava tanto tempo na biblioteca, ele acabou se acostumando com a presença dela. Durante a conversa você repara então que ela tem orelhas um pouco mais pontiagudas do que o normal, e ela diz para você, um pouco envergonhada, que ela é descendente de elfos. Ela explica que o avô dela é de Elesmera, a terra dos elfos, e que ela nem ao menos é uma meia-elfa, mas o sangue élfico da sua descendência é forte o suficiente para ter deixado ela com as orelhas pontudas, mesmo após gerações de parentes humanos. Ela comenta ainda o quanto que é hostilizada na cidade por ter o sangue élfico correndo nas veias, e que prefere ficar ali, na solidão, lendo os seus livros. Rivendell me surpreendeu bastante nesse Alpha 3. Se eu tinha achado o jogo meio seco no primeiro Alpha, agora os desenvolvedores estão colocando a lore do jogo a passos largos. E eu não duvido que comecem a nascer grandes lendas e mistérios antes mesmo do lançamento do beta. Bom, como eu tinha dito para vocês, o CM News tinha me conseguido algumas keys, que eu quero usar para presentear a galera aqui do canal. Mas por enquanto, infelizmente, eu não tenho key para todo mundo. Mas pelo menos 10 keys eu tenho aqui para distribuir, e eu quero presentear a galera mais criativa
que está disposta a acessar antecipadamente o jogo para explorar a história e os mistérios de Rivendell. Lembrando que nessa fase inicial do Alpha, não vale muito a pena você ficar grindando, porque a progressão do seu char é meio que resetada entre as fases do Alpha. Então essa primeira etapa do jogo é mais para exploração mesmo, e para você descobrir o máximo de mecânicas do jogo antes do lançamento oficial. Bom, sendo assim, até o dia 13 de dezembro de 2021, vocês podem me mandar um e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição, contando um pouco da jornada de vocês no mundo dos MMOs. E qual o objetivo de vocês no mundo de Rivendell. Para as 10 melhores respostas eu vou mandar uma aqui que vai ter acesso total não só ao jogo, mas a todas as etapas até o lançamento oficial. É só vocês criarem a conta de vocês e colocarem o código que eu vou mandar por e-mail em resposta ao e-mail de vocês. E para quem mandou o e-mail, deixa aqui nos comentários mandei lá, só para eu saber quem aqui da galera que sempre comenta tá participando. Para vocês eu vou ter um carinho a mais na hora de avaliar as histórias. Bom, agradeço imensamente a todo mundo que viu o vídeo até aqui, e também ao CM News, que deu essas keys de presente à comunidade, além de me dar uma força bem grande lá no Alpha. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês se divirtam em Rivendell, um abraço e falou! Tomei. Aí, cura. Cara, corre. Ah! Meu amigo... Eu tava curando, cara, Matei.